Tem uma passagem que é bem interessante. Está em Êxodo, né? Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo 14. Está sem Bíblia? Então abre. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 14. Amém? Nós vamos iniciar a leitura. Eu vou só ler 2 trechos, depois a gente complementa tudo, né? Que é muito conhecida também, que é no versículo 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, se você pula para o 26, ele fala assim: então Deus ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos e cavaleiros. Então, uma parte é o final ali. São 2 coisas. Amém? Pode se sentar. Eu gostaria de conversar sobre isso com vocês. Todos nós, sem distinção, enfrentamos grandes batalhas na vida. Desde quando nós nascemos. O nascimento já é uma batalha. São 9 meses de batalha. São 9 meses que aquela criança está maturando, né? Está se formando, está crescendo. E ela depende totalmente do ambiente que ela vive. Então, ela depende do ambiente social, econômico, alimentar, enfim. De tudo isso, há uma dependência para aquela formação daquela criança que vai se formar. Então, é uma batalha muito grande. E essa batalha, ela nunca termina. Quando a criança sai, ela sai do conforto. Ela estava lá, dentro da mãe, ela tinha o clima próprio para ela, alimentação sadia, ela tinha toda a segurança. Quando ela sai, ela vai enfrentar um mundo diferente, que ela não estava conhecendo. Aí ela vai se preparar, vai se formar e vai se estruturar para enfrentar esse mundo. E essa estrutura nunca termina quando a gente morre. Porque durante a vida inteira nós somos formados pelas fases. Então, quando nós passamos de fase, nós vamos se formando para aquela fase. Então, essa criança que tem no colo, ela tem uma fase, o Jean tem outra fase, essas crianças vão indo. O adolescente tem uma fase, o jovem, as pessoas diferentes de idade têm outra fase. Então, nós estamos sendo sempre preparados para as fases. Então, nós estamos sempre aprendendo. Então, sempre nós estamos em guerra. É uma guerra constante. Do bem contra o mal. Não tem fim essa guerra. Só que é de propósito. Quando houve o pecado, houve toda essa maldição que aconteceu, nós fomos lançados na terra de uma forma diferente, porque o plano inicial era um, aí veio esse outro plano. Beleza, como diz o plano B. O que acontece? Quando Deus estava conduzindo o povo deles, Deus sempre, ouve o que eu estou falando para vocês. Sempre nós vamos ter uma terra prometida. Sempre. A vida inteira, por mais problemas que você possa estar passando, você tem uma terra prometida. Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre tem para a minha pessoa, para a tua pessoa, uma terra prometida. Entendeu? As dificuldades, elas fazem parte da conquista. Porque se não tiver dificuldade, não tem conquista. Como é que eu vou conquistar alguma coisa se eu não precisei de fazer nada? Então, não existe isso. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas estavam livres da mão da escravidão, do faraó. Eles tinham acabado de sair daquela situação. Mas, mesmo assim, Deus queria fortalecer a fé deles. Porque até então, eles não tinham passado por nenhuma dificuldade grande para poder confiar na mão do Senhor. Às vezes, nós estamos passando também por essas dificuldades e nós, às vezes, vacilamos aos nossos pés, vacilamos a nosso entendimento, porque não chegou naquele ponto crucial, como aconteceu com esse pessoal. Esse pessoal se viu de frente com o mar, e atrás vinha o perseguidor, aquele que queria te matar, aquele que queria te destruir. Às vezes o teu problema quer te destruir, ele quer matar, acabar com você. Pode ser financeiro, espiritual, pode ser uma enfermidade,
pode ser alguma coisa muito grave, pode ser vários fatores que estão te perseguindo e estão te encurralando. Só que chegou um ponto agora que você está encurralado num mar que não tem saída. Você olha e você fala, como é que eu vou passar por isso aí? Como é que eu vou fazer? Acabou o dinheiro, acabou o crédito, acabou a saúde, acabou a confiança, acabou tudo. Então esse pessoal se deparou com essa situação. Eles estavam de frente para o esgotamento, então estavam esgotados. Mas tinha ali um líder dirigido por Deus. Você tem um líder. Você tem um líder. Eu não estou falando do pastor, da igreja. Nós estamos falando de Jesus. Nós temos um líder que é Jesus. E o Jesus não abandona a gente. Jesus está sempre olhando e velando por nós. Ele está vendo a tua situação, está vendo a minha situação, está vendo todo tipo de problemas que nós temos. Só que tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Jesus é o formador, Jesus é o criador, junto com Deus. Então ele fez todas as coisas e sabe todos os caminhos, mas nós não. Então quando aquele pessoal chegou de frente para aquela situação, eles entraram em pânico. Então eles olharam para Moisés e clamaram, Moisés, e agora, o que nós vamos fazer? Moisés, olha o desespero, você trouxe aqui a gente, nós vamos morrer, os caras estão ali atrás da gente, o faraó está fazendo tudo. Só que eles esqueceram de confiar em Deus. Porque Deus não ia permitir. Você acha que Deus ia libertar da mão de faraó para levar esse pessoal para morrer? Ele matava lá. Ué, não tinha sentido isso. Que trabalheira que ele ia fazer para depois entregar na mão de faraó? Jamais Deus ia fazer isso. Se Deus te chamou para a graça maravilhosa, é porque Ele tem algo contigo. Ele tem algo para fazer na tua vida. Independente das circunstâncias e dos momentos que nós estamos vivendo. Mas Deus tem algo importante para nós. E Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar em confiar nas mãos do Criador. Ele quer que nós depositemos na mão dele todos os nossos anseios e todas as nossas dificuldades. Que são muitas, e várias, e muitas que ainda não chegaram, e que vão chegar. Você entendeu? Não é que você está livre, ninguém está livre de nada. Tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e amam, segundo o decreto do Senhor, e amam a Deus. Então nós temos que estar sempre com essa visão. Quando eles se viram para aquela situação, Moisés foi encurralado, que era o líder deles naquele momento, em carne e osso, e Moisés falou, e agora o que eu faço? Só que Deus tinha dado para Moisés autoridade. Você vai libertar meu povo. Mas Senhor, eu não sei falar. Você vai aprender a falar. Mas eu não sei o que. Você? Mas ele quer saber. Eu estou junto contigo. Aí ele tinha autoridade na mão dele. Mas ele não sabia usar. Você tem autoridade na tua mão, mas você não está sabendo usar. Para Deus deu autoridade para nós, mas nós não estamos sabendo essa autoridade, nós não usamos, nós morremos com essa autoridade na mão, e Deus não quer isso. Deus quer fatalmente que você use essa autoridade. Deus quer tudo isso para você. Ele não quer que você entre nesse pânico. O que aconteceu? Quando clamou, ele falou assim, o povo está clamando? Tá, manda eles marcharem. Olha que situação, alguém chegar para você, na situação que você se encontra, e falar assim para você, mas o médico falou que eu tenho 1 mês de vida. Continua fazendo o que você está fazendo, continua trabalhando, continua andando. O banco falou que vai tirar minha casa, continua trabalhando. Eu vou perder meu carro, continua trabalhando. Eu estou quebrado, continua fazendo o que você está fazendo. Não coisa errada, lógico, evidente. Continua fazendo o que está fazendo. Diga ao meu povo que marche. Vai marchar, Senhor. Olha aqui o mar. Lá atrás eu não posso. Lá eles vão matar a gente. E aqui é o mar. Ele falou, o que você tem na mão? Um cajado. Você não tem um cajado. Você tem a autoridade minha nas suas mãos. Toda a autoridade foi dada para o nome do Senhor Jesus. Amém? E nós carregamos esse nome dentro de nós. Toda autoridade está dentro do crente. Toda autoridade. Tudo. Ele não falou metade. Tudo que pedires em oração, eu vos concederei. Peraí. Então eu tenho autoridade? Tenho autoridade que Deus me deu. Toca o mar.
E ele tocou. Quando ele tocou o mar, aconteceu esse monte de coisa, veio um vento, aconteceu tudo. Mas, enquanto estava o vento abrindo o mar, as coisas acontecendo, o inimigo estava avançando. Às vezes o inimigo está avançando, movendo uma ação na justiça, a doença está crescendo, o médico falou, está aumentando, não sei o que, o câncer, não sei o que, periri, parará, aquela conversa toda, está aumentando. Mas Deus bloqueou tudo. Presta atenção agora, quando você clamar e confiar, Deus vai se colocar entre você e o teu problema. Quando tocou-se o mar, ele começou a abrir, a nuvem e a coluna veio para trás, ficou entre o povo e Faraó. Faraó não conseguia avançar. Escuridão, tudo, não tinha jeito. Então o teu problema, ele vai parar, até Deus preparar tudo para você ficar livre dele. É assim que Deus faz. Mas você tem que confiar que Deus é o teu Redentor e vive. Não é confiar só de boca, ou confiar, eu confio em Deus, mas vou dar meus pulos. Isso não é confiar. Aí não. É você confiar plenamente no Senhor e falar, Senhor, confio em Ti e entrego ao Senhor tudo que está contido na minha vida. Todos os meus problemas e todas as minhas dificuldades. Não é também ficar sentado na cadeira e ficar balançando os pezinhos. Não é isso. Mas você entregar, confiar no Senhor. Aí Deus ficou entre Faraó e o povo. Enquanto Deus estava entre Faraó e o povo se esqueceu de Faraó e começou a ver o mar se abrir. Assim Ele vai fazer na nossa vida. Quando Ele começa a agir, nós começamos a tirar o foco da dificuldade, do problema, da situação, seja lá qual for, e vamos focar naquilo que Deus está fazendo. Porque é assim que Deus age. Ele age de uma forma tão grande que não tem como você imaginar que não é de Deus. É impossível, porque quando Deus age, Ele age no sobrenatural de tal forma que é impossível para qualquer pessoa falar, não, isso é coisa do banco, isso é coisa de irmão, isso aqui é coisa do meu tio, do meu pai, do meu primo, irmão, não, é coisa que somente Deus pode fazer. Ele não divide a glória dele com ninguém. E nesse momento, as pessoas esqueceram. O problema continuou existindo? Sim. Ele não morreu o problema, ele continuou existindo. Deus é que estava segurando o problema. Aí ele abriu a situação nova para você. Ele abriu. Aí você entra para o novo. Ele vai fazer conosco a partir de agora. O ano que vem, ele está abrindo o mar, nós vamos passar seco. Nós vamos chegar do lado de lá. Quando nós chegarmos do lado de lá, o inimigo não desiste. Quando Deus viu que nós chegamos tudo do lado de lá, ele sai e vai para o lado de lá, na nossa frente, para preparar o terreno. E nisso, o inimigo falou, agora vamos avançar. Quando o inimigo foi avançar, o que Deus preparou para você, é para você. Não é para o inimigo. Se Deus abriu uma porta para você, é para você. Não é para uma amiga, não é para um amigo, não é para outras pessoas, é para você. Muitas pessoas perdem as bênçãos do Senhor porque ela quer compartilhar com aquilo que Deus não quer. Lembra de Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele não falou para Ló, ele falou para Abraão, saia do meio da tua parentela. Abraão saiu. Aí veio um sanguessuga junto. Chegou lá num ponto que não tinha mais como viver junto, separou. Quando separou, como ele era guloso, ele foi para a melhor parte, que foi a pior, Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe. Adma e Zeboim, as 4 cidades foram destruídas. O que aconteceu? Destruiu tudo. E por final piorou mais ainda, porque da descendência desse Ló veio os amonitas, veio os inimigos. Hoje, a guerra que está aí, esses amonitas aí, né? Olha aí essa confusão toda que esse povo está arrumando com o povo de Israel.
Aquela coisa, porque a bênção era para Abraão, não era para o sobrinho dele. Então é complicado. Para evitar confusão, assim que Deus abre para você, é para você a bênção. É para você usufruir. É para você fazer. Porque Deus tem um propósito. Quando Deus abre alguma coisa para alguém, Ele faz algo porque Ele tem um propósito naquilo. Deus não faz nada sem propósito. Ele não vai fazer algo, porque eu sou bonitinho, para mim aparecer na televisão, lá no programa do fulano, eu recebi. Não é nada disso. É para o povo de Deus usufruir. Tudo que acontece, que Deus abençoa, é para uma comunidade. Não é para uma pessoa só. É só para que eu possa ficar milionário, eu vou andar de avião, eu vou andar disso, eu vou fazer. Não, é que para todas as pessoas vão usufruir daquilo. Você também, mas todas as pessoas vão usufruir. Porque senão não é de Deus, senão não é do inimigo. Então Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Fantástico. E essa palavra, ela concretiza o quê? Quando o inimigo viu tudo, ele achou que era para ele também. Olha, ele abriu o mar, passou o cara, vou passar também. Só que ele esqueceu que era para o povo que ele escolheu, não era para o inimigo. O que aconteceu com o inimigo? Morreu afogado. Morreu tudo. Até uma discussão enorme, que depois de muita luta, muita suadeira, eu fui achar num salmo. Eu vi uma discussão enorme. Faraó morreu lá ou não? Foi uma discussão enorme. E no salmo fala que sim. Tem um salmo que fala que o rio engoliu o exército, Faraó e o seu cavalo. O salmista fala. Só existe uma passagem que fala que o Faraó e o seu cavalo também foi engolido. É o único lugar que fala, né? Porque em outros lugares você não vê falando isso. E fala ali nesse salmo. Eu não me recordo, senão depois eu até anotei. Depois eu vou me lembrar qual que é o 127. Eu não lembro agora. Depois eu vou lembrar qual que é o salmo. Veja bem, quando Deus observou e falou assim, não, você não vai atrás do meu povo. Onde você vai? Aqui é para o meu povo. Aqui é para o meu pessoal usufruir. É para as pessoas que eu escolhi. As bênçãos que Deus está te dando, elas só funcionam em você. Ela não serve. Volta lá na capa. Todo mundo roubou a capa de José. Vamos pegar a capa desse cara aí. Não servia em ninguém. A capa era dele. A capa é exclusividade dele. Não era para o outro. Quando Deus te dá alguma coisa, é para você. Vem na tua medida, no teu caminho, do teu tamanho. Vem certo, é para você. Se eu estou abrindo essa porta, é para você. Se eu estou colocando essa esposa, é para você. Se eu estou colocando esse marido, é para você. Se eu estou colocando esse sapato, é para você. Se eu estou colocando essas pessoas, é para você. Nós temos que estar atentos sobre isso. Então, é uma comunhão de espírito enorme que nós temos que ter com o Criador. Por quê? Autoridade. Ele dá para o povo dele. Então, quando ele cria, ele manifesta uma igreja, um ministério, a primeira coisa que ele faz é plantar a autoridade dele. Aonde está a autoridade do Senhor? Em cima. O altar. O altar é a autoridade do Senhor. O altar é o lugar sagrado. O altar é o lugar que nós recebemos e passamos. Eu entendo, existem muitos altares quebrados, que pode dar problema. Tem pessoas que talvez estão com vários pecados graves. E é perigoso porque passa. Porque é transferência. Aonde está escrito isso aí, pastor? 1 Reis, quando Elias viu que o altar estava quebrado, quando ele viu que estava o povo em comunhão com Satanás também, servindo a dois senhores, como hoje é tão normal, servia a um monte de coisa aí ao mesmo tempo, quando ele desafiou os servos da Jezabel lá, do mal, do Baal, que servia Jezabel, quando chegou a vez dele, o que ele falou? O que Deus falou para ele? Antes de eu descer, conserta o altar, está escrito na palavra, conserta o altar que está quebrado, senão eu não venho. O altar quebrado, eu não participo.
Quantas pessoas às vezes estão elas recebem maldição por causa de um altar quebrado. O altar quebrado é muito perigoso. E Deus, presta atenção que eu vou falar agora para vocês. Alguns que estão aqui já estão mais tempo comigo, fora os que estão viajando, hoje tem muita enfermidade, né? Hoje tem um monte de gente doente, mas tudo bem. O que eu falei? O juízo vai começar na casa de Deus. Começou. Vocês estão vendo alguns escândalos na alta estratosfera? Por quê? Porque o altar está quebrado. Deus não quer. Deus começou no meio do povo dele. Eu vou corrigir o altar que está quebrado. Eu vou corrigir. Peraí. Ninguém é perfeito. Não existe ser humano perfeito. Não é questão de ser perfeito. Mas o altar quebrado ele não quer. Ele não aceita. É difícil. Então Deus, ele está corrigindo, fazendo, transformando. Porque aqui está a autoridade. A autoridade estava sobre Moisés. A autoridade está na mão dele, no cajado dele. Ali quando ele tocou, é o Deus tocando aquelas árvores. As árvores tiveram que obedecer. Tudo tem que obedecer a Deus. Tudo. Então, quando Deus vê que o altar está quebrado, ele dá um jeito de arrumar. Ele dá um jeito, ele fala, vou arrumar. E ele arruma. Como está acontecendo aí em alguns lugares maiores que a gente está vendo, que Deus está mexendo. Porque ele tem muito a ver com as pessoas que estão sentadas ali. Ele fala, como é que eu vou deixar essas pessoas receberem essa maldição? Não vou deixar. Eu vou ajudar. Ou vou mudar, converter a pessoa, perdoar os pecados dessa pessoa, fazer ela voltar atrás, porque ele tem amor pela vida, quem está aqui. Lógico que tem. Deus não é mau. Deus chama a pessoa, olha, pede perdão, muda a tua direção, muda teu pensamento. Quando eu faço qualquer coisinha errada, eu já levo uma paulada de cima para baixo. Deus falou, cara, você está louco? Onde você está indo, meu irmão? Eu já, perdão. É assim que tem que ser feito. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Mas Deus é misericórdia para nos ajudar. Então ele foi, e ele corrigiu o altar, para que ele pudesse descer. Ele desceu e fez a obra maravilhosa, fantástica naquele momento, através de Elias. E assim ele quer fazer no nosso meio. Ele quer abençoar as pessoas. Por quê? Porque a autoridade é dele e ele derrama sobre a vida das pessoas. Então, com certeza, se você está passando por alguma dificuldade, não importa qual que é, espiritual, material, seja o que for, Deus está consciente de tudo. E Deus vai aparecer e dar uma saída. Não é você que vai dar a saída, é Deus que vai mostrar o caminho para você sair. Porque o homem não tem caminho para sair. Nós criamos dificuldades? Sim, nós criamos. Mas Deus é que tira-nos da dificuldade. E fala, deixa eu limpar o caminho desse pessoal, para que eles possam passar a ser, para que eles possam mudar a direção deles, para que possa trilhar um caminho novo na vida deles. Então, essa primeira palavra tem tudo a ver com a segunda que vai acontecer. É tudo uma coisa ligada a outra. Amém? Glória a Deus.